Excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Centro, meu amigo Ricardo, aproveitar para cumprimentar na tua pessoa todos os aqui presentes, representantes de entidades oficiais. Permitam-me um cumprimento muito especial às famílias e aos jovens enfermeiros aqui hoje, ao meu vice-presidente Luís Barreira, aos presidentes da Secção Regional do Norte de João Paulo, o enfermeiro Sérgio não sei onde é que se enfiou, mas é o presidente da Secção Regional do Sul, creio que foi fumar, é um vício terrível. Clarinha, obrigada. Eu creio que corres o risco do recado ter lá chegado, porque estamos em streaming e, portanto, provavelmente o Sr. Ministro viu o teu apelo. E deixar aqui, aproveitando que estamos em streaming, um cumprimento muito especial àquele que criou a nossa imagem de marca, que toda a gente hoje fala pelo país, que é o Ninguém Está Sozinho, ao Filipe Mendonça, que foi o nosso criador, não está aqui hoje, mas que é um jornalista de mão cheia e que veio ajudar os enfermeiros nesta sua batalha, neste combate pela dignidade. Há 1 ano e meio chegámos a prometer que não deixaríamos ninguém sozinho. Era uma promessa ambiciosa, um objetivo difícil, depois de tantos anos de desamparo e isolamento. Dissemos que vínhamos para não deixar tudo na mesma, para mudar, para reconstruir, para fazer diferente. É isso que temos feito, apesar dos muitos obstáculos que todos os dias encontramos. Tem sido uma tarefa dura, mas não me esqueço daquilo que vos prometi. Prometi que não baixaria os braços. Prometi que lutaria ao vosso lado pelos doentes, pelos enfermeiros, pelo nosso Sistema Nacional de Saúde, e é isso que temos feito. Este não é um combate individual. Não é a cruzada da bastonária deste ou daquele dirigente da Ordem, é um desafio de todos os enfermeiros. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio fundamental que tenho recebido, em particular do Presidente da Secção Regional do Centro e de toda a minha equipa. Órgãos regionais ou nacionais são todos a minha equipa. Aceitaram vir comigo nesta viagem e têm estado ao meu lado sempre. Obrigada, Ricardo, obrigada a toda a equipa. Ao fim do ano, a Ordem mudou. Mas mais importante do que isso, a cabeça dos enfermeiros mudou. Vocês mudaram, mudamos todos. Mudamos de comportamento e redefinimos atitude. Aprendemos a dizer não, a levantar a cabeça e a enfrentar os fantasmas sem medo. O Sr. Ministro da Saúde diz que eu tenho momentos de grande intensidade dramática. Caros enfermeiros, dramática é a situação que nós vivemos no Serviço Nacional de Saúde, com dotações inseguras e sem meios para podermos cumprir a nossa missão. Há o SNS do Governo, dos discursos, da propaganda e depois há o SNS dos doentes e dos profissionais. O SNS onde o tempo de espera para uma cirurgia é o maior dos últimos 6 anos. O SNS onde mais de 30 mil pessoas fizeram no último ano cirurgias fora de prazo. O SNS que não paga milhares de horas feitas a mais aos enfermeiros. É o SNS que vai dizer que não tem dinheiro para contratar aqueles a quem eu hoje vou entregar as cédulas profissionais, mas não se importa de ter um enfermeiro para 40 doentes. É para enfrentar estes e outros problemas que precisamos de enfermeiros motivados. Estamos a viver um momento histórico e é isso que assusta quem tem sistematicamente ignorado os nossos alertas. O tempo é de preocupação, cansaço,
revolta, esgotamento, mas é também um tempo de esperança. O movimento espontâneo dos enfermeiros especialistas ajudou a despertar consciências. Os enfermeiros uniram-se e o país precisa ouvir aquilo que temos para lhe dizer. Os enfermeiros que estão 24 horas por dia ao vosso serviço, ao lado dos vossos familiares e amigos, nos momentos mais difíceis, levam hoje para casa menos de 1.000 euros por mês. Não têm carreira, não têm categorias profissionais, fazem horas extraordinárias programadas em horário ilegais e seguem turno sempre que é preciso. Os enfermeiros nunca falharam ao país e Portugal insiste em falhar aos enfermeiros. Foi por isso que escrevi ao Sr. Presidente da República. Precisamos da sua ajuda, da sua sensibilidade e, sobretudo, do seu sentido de Estado e de justiça. Caros enfermeiros, não aceitamos lições de moral sobre o primado da vida. Se há quem conheça, defenda e trabalhe 24 horas por dia, 365 dias por ano, pelo primado da vida, são os enfermeiros. Mas mais, cabe-nos a todos defender o primado da vida, todos mesmo, sem exceção. Ninguém pode estar de fora como se este fosse apenas um problema dos enfermeiros. É por isso que continuamos a apelar ao diálogo, à negociação e à construção. Mas não aceitamos a política da ameaça. Não cedemos ao medo. Sabemos muito bem qual é o caminho que traçamos e vamos continuar com determinação. Não vale a pena rasgarem as vestes em praça pública. Os enfermeiros não vão parar. Permitam-me que as últimas palavras sejam dirigidas aos jovens enfermeiros que enchem esta sala. Por favor, não desistam. Não desistam de sonhar, de exigir, de denunciar, sempre que sentirem que aquilo que vos querem entregar não é suficiente. Vão encontrar uma prática difícil, muito diferente do que vos foi transmitido nestes 4 anos que agora terminam. Saibam dizer não. Só depende de vocês mudar essa realidade. Não tirem dúvidas uns com os outros. Falem connosco. Leiam muito e sejam os profissionais desta nova era. Nunca se esqueçam que nasceram livres e livres serão, mesmo que essa liberdade seja tantas vezes um exercício de coragem e verdade. Obrigada pela vossa energia, não estão sozinhos, sejam felizes. Muito obrigada.